Bom dia, meu nome é Helmut e juntamente com os meus colegas Gabriel e Marcos, vamos apresentar nosso artigo sobre remoção de manchas ocasionadas por vinho tinto. Este é o nosso índice, contém introdução, materiais, métodos, conclusões e resultados. Manchar uma roupa é um evento comum que ocorre cotidianamente nas nossas vidas. O processo de remoção da mancha é um processo que exige cuidado e que deve ser realizado de forma correta. Caso isso não aconteça, tem-se a possibilidade de destruição desse substrato têxtil ou de que a mancha ocasionada não seja removida por completo. A teoria, ela ensina que as manchas podem ser definidas como uma concentração de sujeira no substrato têxtil e que cada tipo de mancha deve ser analisada e tratada especificamente, com base no tipo de fibra que compõe o substrato têxtil manchado. No caso desse estudo, tem-se a mancha ocasionada por vinho de uva tinta. O vinho ele se liga internamente à fibra e esta ligação só poderá ser rompida após a aplicação do processo químico de remoção. Segundo Moraes e Locatelli, os autores, os vinhos podem apresentar substâncias como açúcares, álcoois, ácidos orgânicos, sais, entre outros diversos. Porém, a substância que garante coloração ao vinho tinto é a antocianina. A antocianina confere ao vinho a sua coloração avermelhada. Ou seja, podemos até considerar a antocianina como um corante natural. As antocianinas pertencem ao grupo dos flavonoides, um grupo de pigmentos naturais que é amplamente distribuído no reino vegetal. Esta é solúvel em água e altamente instável em temperaturas elevadas. São compostos fenólicos, caracterizados por um cátion 2-fenilbenzopirílio, que consiste de dois anéis aromáticos unidos por uma unidade de três carbonos e condensada por um oxigênio, conforme podemos ver na imagem. A fim de melhor entender esse fenômeno, o presente artigo realizou um experimento onde amostras de algodão são manchadas com vinho de uva tinta e diferentes agentes de remoção foram empregados para realizar a remoção da mancha ocasionada. Então, para este experimento, a gente utilizou os seguintes materiais: 13 amostras de malha 100% algodão, vinho de uva tinto seco da marca Campo Largo, água oxigenada LBS em solução de 10 volumes, detergente IP Clear, removedor de manchas Omo, que é o tira-manchas em gel, água e uma máquina de lavar com capacidade de 13 quilos. A confecção das 13 amostras foi realizada pelo corte de tecido em pedaços, dimensionando no padrão de 10 por 10 centímetros. Separou-se uma amostra, considerando esta como a amostra controle do experimento, como pode ser visto na figura, e o tecido utilizado foi um tafetá simples, com felpa, muito encontrado no cotidiano por ser um artigo útil para a limpeza de residências. Utilizando o vinho que já foi mencionado, realizou-se o processo de mancha, ao submergir as amostras em um recipiente de vidro, como pode ser visto na figura. Este procedimento foi adotado visando melhor uniformidade para o grupo amostral de estudo em questão. Este processo se repetiu para as 12 amostras que compõem o estudo. Em 6 das 12 amostras, submeteu-se em um diferente processo. Foi realizado uma espera de 12 horas, com o fim de simular uma peça de vestuário que sofresse lavagem após 12 horas, desde o manchamento, para simular uma situação em que o usuário está num local de difícil acesso a uma lavadora de roupas, e somente após este tempo terá a capacidade de trabalhar na remoção de mancha. Após o processo de formação da mancha, tanto na instantânea como após 12 horas, foi deixado as amostras de molho em suas devidas soluções, as quais foram 20 ml de detergente em 200 ml de água. Do tira-manchas líquido Omo foi utilizado 15 ml dentro de 200 ml de água. Do tira-manchas Vanish, que é um pó sólido, foi utilizado 8 gramas em 200 ml de água. E da água oxigenada foi colocado 25 ml dentro de 200 ml de água. Após todo o processo de mancha e de deixar as amostras de molho,
foi iniciado a lavagem das amostras. A máquina de lavar foi programada na seguinte indicação: nível baixo de água, ciclo rápido e agitação leve. Após o processo de lavagem, colocou-se as amostras para secar naturalmente cerca de 15 minutos. Vale ressaltar que nas imagens montadas a seguir, as amostras em cada quadrante na esquerda são as amostras que foram manchadas por 12 horas, e na direita, as amostras que foram lavadas após logo ser manchada. Bom, neste momento vamos analisar os resultados e a discussão sobre o que foi obtido no experimento. Todas as amostras possuem a mesma fibra em sua composição, que é a fibra de algodão. Logo, foi possível observar que a absorção do vinho pela amostra foi completa. Isso se deve ao fato de que o algodão possui uma grande hidrofilidade após o beneficiamento. Além disso, a antocianina presente no vinho tem também muita afinidade com as fibras de algodão, por isso fica fácil perceber que a coloração da amostra mudou para um tom bem avermelhado. Era esperado que a água oxigenada e o detergente não trariam resultados satisfatórios quando comparados aos agentes removedores de mancha comerciais. Isso porque a água oxigenada utilizada não é recomendada para lavagem, e o detergente utilizado é para lavagem de louças. Mas estes foram utilizados com o propósito de simular uma situação em que o usuário esteja longe de sua residência e tenha apenas isso para tentar remover a mancha de sua roupa. Isto fica claro quando analisamos as amostras já lavadas, onde pode-se notar uma coloração arroxeada, típica da coloração do vinho, nas amostras, ou seja, os agentes limpantes, água oxigenada e detergente não obtiveram êxito ao remover a mancha oriunda das moléculas de antocianina com a fibra de algodão. O produto removedor de manchas líquido apresenta um resultado melhor do que aqueles anteriormente encontrados, e, portanto, pode ser considerado que a limpeza da mancha foi satisfatória, mesmo que não por completo. Um melhor resultado foi alcançado nas amostras que foram limpas logo após a mancha ocorrer, ou seja, quanto mais tempo perdurar a mancha até o processo final de limpeza, mais fortemente as moléculas do vinho ligar-se-ão à amostra e serão mais difíceis de limpar. Por fim, as amostras que apresentaram melhor resultado foram aquelas submetidas ao processo de lavagem com um agente removedor de manchas em pó, por possuir diversos agentes químicos e peróxido de hidrogênio em sua composição. O agente limpante, além de remover a mancha, conseguiu retomar a coloração branca ao substrato têxtil, tornando-o comparável à amostra de controle, que não sofreu nenhum manchamento prévio. A forma de secagem também influencia no processo de limpeza e manutenção do substrato têxtil. Neste artigo, as manchas foram secas de forma natural e sem contato direto com o sol. Porém, outros processos de secagem podem interferir na coloração e aspectos físicos do substrato. Vale respeitar as instruções de secagem e lavagem na etiqueta do artigo têxtil. Para estudos futuros, a sugestão é tentar minimizar o contato do vinho com o vestuário, empregando um rápido enxágue na peça logo após ocorrer o derramamento de vinho, pois pode fazer com que outros produtos de limpeza tenham mais êxito em remover as manchas associadas ao vinho. Pelo presente estudo, conclui-se que há maneiras caseiras de se remover a mancha para os artigos de algodão, pois a interação entre o vinho e o tecido, quando expostas a agentes corretos de limpeza, são interrompidas, fazendo com que a mancha seja eliminada corretamente. Nosso muito obrigado pela atenção e até breve.